Boa noite, sejam todos bem-vindos ao PodBio, o seu podcast sobre assuntos relevantes de biologia. Hoje nós estamos aqui com dois biólogos. Vamos dar as boas-vindas aos nossos amigos Adenilson e Jaqueline. Boa noite, Liz. Tudo bem? É um prazer, viu, participar de um podcast tão relevante, de extrema importância, principalmente por conta do assunto, né? Que é um assunto de extrema relevância para a população, inclusive para o Brasil, que mais para frente saberemos mais a respeito. Não vou dar spoiler por agora, não. Você já ia falando já, calma aí. Boa noite a todos. Realmente é um prazer estar aqui. É realmente uma honra, né, ter vocês dois aqui nessa noite para tratar sobre um tema que não é atual. É um tema recorrente, mas que continua em alta, infelizmente. Sim, Liz, é verdade. O desmatamento na Mata Atlântica, ele ocorre desde sempre. E é triste porque tem crescido cerca de 66% ao ano. Imagine o quanto é triste isso. Verdade. O interessante disso, Jaque, é que quando falamos sobre o desmatamento, não fazemos a relação do tamanho desse impacto, né? O total que foi observado de desmatamento foi de 21.640 hectares, que corresponde a mais de 20 mil estádios de futebol. 20 mil? Nossa, realmente eu não tinha ideia do tamanho desse impacto, porque quando a gente fala assim, 21 mil hectares, às vezes a gente não tem noção, mas aí convertendo para esses campos de futebol, 20 mil campos de futebol, gente, é muito hectare. Muito mesmo, pois é. E essas informações, elas são fornecidas pela SOS Mata Atlântica e foram lançadas próximo ao dia que foi dedicado, o Dia Nacional da Mata Atlântica, que é 27 de maio, se não me engano. Isso, Isso. isso é muito interessante, porque é um dia que deveria ser mais propagado. E é muito bom você ter mencionado isso, porque nós temos muitos professores que são nossos ouvintes. Então, para quem está ouvindo aí, já fica a ideia de promover um projeto voltado para a Mata Atlântica, né, no dia 27 de maio. Verdade, esse dia deveria ser muito mais divulgado, pois o aumento desse desmatamento já tem sido considerado inaceitável. Tem mantido o bioma em um alto grau de ameaça e risco. E não é só uma questão de desmatamento em si, né? É um problema que impacta diretamente toda a sociedade. Cerca de 70% da população, até 80% da economia brasileira se concentram na região. Então, se as derrubadas continuarem dessa forma, vai faltar água, vai faltar alimento, vai faltar energia elétrica. Então, temos que realmente tomar parte dessa situação. E aí eu pergunto para vocês, meninas, vocês têm noção de quanto isso precisa ser mostrado? Isso precisa ser mostrado justamente por conta das pessoas não se darem conta da relevância da Mata Atlântica. Não é só a derrubada de árvores, não é só sobre flora e fauna. A sociedade acredita que não é afetada por essas questões por falta de conhecimento. É uma ameaça à vida, à nossa vida propriamente dita, é um desastre que precisa ser priorizado nas discussões, nas grandes discussões, das grandes reuniões, para que possamos tentar, né, reverter a situação e diminuir aquilo que já está tão impactado. E sem falar, né, da importância mundial que é a nossa Mata Atlântica, porque a gente só está falando da importância, né, relacionada ao nosso país, mas existe essa importância mundial, já que importantes referências internacionais, né, apontam a Mata Atlântica como um dos biomas que mais precisa ser restaurado com urgência. Exatamente. Isso se deve também ao acordo, né, feito em Paris, pois precisamos justamente atingir a meta dessa redução de 1,5 graus do aquecimento global. E preservar a Mata Atlântica é um caminho para isso. Nós precisamos estar indo nessa direção. E, infelizmente, estamos indo contra esse caminho. Verdade. Totalmente contra, Jaque. Totalmente contra esse caminho. Não sei se vocês sabem, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, ele mostra que o desmatamento da Amazônia em abril de 2022 foi o maior nos últimos 15 anos. Vocês têm Isso, noção de que em 15 anos foi o último, foi o maior dos últimos? pois é, como eu ia falar, esse dado ele prova que é recente, né? Estamos indo contra o caminho que deveríamos estar nesse momento. Então, quando você traz esses dados, é muito importante que você traga, né, relação ao ano de 2022, que é o ano passado,
para que as pessoas tenham noção do quanto isso é relevante, do quanto a gente está correndo contra o tempo para tentar salvar a Mata Atlântica. Exatamente, Liz. E já que até falou sobre o Acordo de Paris, mas nós temos outro acordo, outro compromisso, que foi feito na COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, quando o país se comprometeu a acabar completamente com o desmatamento até 2030. Pois é. Então, a gente percebe, né? Já tem esses dois compromissos aí. Então, acabar com o desmatamento é uma condição para que a gente possa recuperar também a nossa credibilidade internacional. Porque nós sabemos também, né, que a questão da Amazônia, por exemplo, ficou jornais do mundo inteiro falando sobre aquela época do incêndio, né, da Amazônia. Então, a gente precisa recuperar a nossa credibilidade, né? Mostrar que nós somos capazes de cuidar daquilo que é nosso. Com toda certeza. E um detalhe que eu acho que eu esqueci de mencionar é que o Brasil fez esse acordo negociando com a União Europeia e o Mercosul, para vocês terem noção de quão importante é esse acordo. Isso não fica só aqui, né, na América, também a gente envolve a Europa. Mas uma boa notícia para a gente é que nem tudo está perdido, né? Existem algumas ações, já tem algumas ONGs, empresas que têm se preocupado com a nossa Mata Atlântica, né, desenvolvendo projetos e ações voltados para ela. Exatamente, a Fundação SOS Mata Atlântica mesmo, que nós falamos no início, ela promove algumas iniciativas como a restauração do bioma e já tem contabilizado cerca de 42 milhões de mudas de árvores nativas plantadas e cerca de 23 mil hectares restaurados em 9 estados. Então, há esperança e é uma grande notícia que nós estamos passando. Deixa só eu destacar uma coisa importante aqui nessa fala de Jaque, sobre a importância dessas mudas. Elas são importantes porque são nativas. E nós precisamos tentar ter a nossa Mata Atlântica original, a que foi destruída, trazendo nossas plantas de volta. São espécies pertencentes ao Brasil que só existiam no Brasil. Vocês podem perceber aí que é intrigante você tentar preservar a parte nativa, né? Verdade, verdade. E uma outra medida é o monitoramento da cobertura de florestas e vegetação natural, né, para cuidar daquilo que ainda tem, dessa produção e também do plantio de mudas e espécies, como nosso colega falou, espécies nativas. Sim, porque eu preciso não só plantar, né, mas também garantir que essas espécies elas vão se desenvolver, né? Por isso, o monitoramento é muito importante. Isso, exatamente. E também há estudos e apoio a pesquisas, né, e incidências em políticas públicas. Há necessidade disso também. Inclusive, meninas, Jaque e Liz, esse trabalho só se encerra quando as mudas se transformam em uma floresta jovem com potencial para fornecer os serviços ecossistêmicos que são necessários para que se reconfigure a Mata Atlântica. Denis, quando você fala assim de serviços ecossistêmicos, né? Que serviços seriam esses? Você poderia esclarecer para os nossos ouvintes? São serviços como água, a regulação climática, por exemplo, a manter a temperatura estável, que é aquilo que a Mata Atlântica já nos oferece, né? Mas que poderíamos potencializar se recuperássemos para desfrutarmos de forma consciente e termos também o retorno da biodiversidade local. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo já está chegando ao fim. É uma Ah, não pena, acredito! pois é. Mas eu gostaria muito, muito mesmo de agradecer imensamente a presença de vocês dois. Eu acredito que tudo ficou muito bem esclarecido, a importância da preservação da Mata Atlântica, e tenho certeza que nossos ouvintes ficaram super informados hoje. Que isso, Nós que foi um prazer agradecemos. participar, viu, Liz? Já que muito obrigada. Nossa contribuição espero que tenha sido de extrema importância. Espero ter acrescentado conhecimento na vida dos ouvintes. E muito obrigada pela oportunidade. Se quiser chamar de novo, estarei aqui. Ah, com certeza eu vou Verdade. chamar, viu? Gente, muito obrigada. Para você que fica aí em casa, esse é o nosso podcast Podbio e até a próxima.